Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Queria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 8. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Graças a Deus pela vida da Marli também, seu esposo, da sua família, né? Marli é uma bênção, sempre cuidando de tudo, para que a gente se sinta sempre muito bem cuidado, né? E Marli é uma bênção, ela me chama de profeta, né? Que legal, Marli é uma bênção, uma bênção. Capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, verso 26. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, verso 26. Quantos encontraram, digam bem forte, eu amo a Bíblia. Ok, está escrito, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinham ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-os. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar a cidade nos campos. Saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Quantos podem dizer amém? Uma das coisas sobre a obra de Cristo mais poderosas que lemos na Bíblia é esta: porque o Filho do Homem para isto se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Nós vamos ver ao longo dos evangelhos alguns enfrentamentos muito fortes entre Jesus e espíritos imundos, espíritos malignos, em ambientes, em cenários, em pessoas diferentes. Mas sempre, em todos os casos, estes espíritos mostrando-se completamente enfraquecidos diante da palavra de autoridade de Jesus. O fato é que muitos outros episódios envolvendo pessoas possessas certamente aconteceram. O evangelista João diz que se todas as coisas ocorridas no ministério de Jesus fossem registradas, certamente os livros todos da terra não poderiam suportar, serem capazes de suportar
tamanhos os relatos, a quantidade de coisas que aconteceram. Portanto, seguramente, muitos outros episódios parecidos com estes aconteceram. Até porque sabemos que a religião, nos dias de Jesus, mostrava-se fraca do ponto de vista espiritual. Mostrava-se incapaz de dar às pessoas libertação. Mostrava-se incapaz de dar às pessoas liberdade de suas possessões, prisões, opressões. É importante que quando falamos sobre estas coisas, quando trazemos um texto como esse, um assunto como esse, é um assunto que muitas vezes, na visão de algumas pessoas, é um assunto nichado, ou seja, fala-se sobre este assunto num culto X, numa reunião X, talvez um culto, esse negócio cai não, né? Não, porque se cair não tem problema, só para eu saber, porque aí pelo menos eu, né? Mas aqui, eu acho que se eu cair eu sou batizado, é o batistério que tem aqui embaixo? De novo, glória a Deus, eu senti um barulho aqui, vou evitar essa área, aleluia. Então, o fato é que a gente dá uma nichada no assunto. E diz assim, talvez esse assunto, falar sobre esta questão, falar tão claramente sobre o inimigo, sobre Satanás, sobre sua ação no comportamento humano, na vida humana, sua ação na sociedade. Isso talvez seja um assunto próprio para ser discutido, para ser pregado, no culto X, no culto Y, uma reunião pública, um culto de domingo, talvez possa parecer para alguém inadequado, ou possa parecer assustador ou medonho, mas a realidade dos fatos é que Jesus nunca selecionou um dia da semana para libertar ninguém. Jesus nunca escolheu um determinado dia da sinagoga, uma determinada semana, um determinado sábado do mês, para poder falar sobre esse assunto. Na verdade, independentemente do dia, do lugar, da hora, da circunstância, do contexto, a sua premissa sempre foi libertar os cativos. E eu tenho uma palavra de Deus para este domingo, talvez se isso dependesse apenas do meu processo seletivo, eu não pregaria esta palavra, mas impelido pela força do Espírito Santo, eu tenho uma palavra de libertação para os cativos nesta noite de domingo. Eu vim dizer a você que você está no lugar certo. Há uma força da parte do Espírito de Deus, há um nome que está acima de todo nome, há um sangue precioso e poderoso, e nenhuma cadeia, nenhum grilhão certamente prevalecerão até o final desta reunião, porque aquele que veio para libertar os cativos está entre nós. A ele louvor, a honra e a glória na noite deste domingo. Quantos concordam que assim seja para nós todos reunidos aqui esta noite? Alguém vai optar por colocar Satanás na classe de um personagem mitológico. Alguém vai optar por fingir que não existem estas forças, não existe esta guerra, não temos um inimigo declarado, conhecido. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Quando nós olhamos propriamente para este texto, ele inicia-se de uma maneira muito interessante. Está escrito assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, está diante da Galileia. Diga comigo, diante da Galileia. A essas alturas, a Galileia era o cenário de maior manifestação, da concentração das maiores manifestações do ministério de Jesus. Muita atenção. A estas alturas, a Galileia era o epicentro das manifestações de Jesus. A estas alturas, era na Galileia que Jesus concentrava seu maior tempo. Era na região da Galileia, com idas esporádicas à região da Judéia, sobretudo em datas importantes para prestar seu serviço devocional no templo e depois retornar à Galileia. Foi na Galileia que Jesus morou a maior parte da sua vida. Foi na verdade toda a sua vida. Na Galileia, Jesus tinha sua casa, propriamente em Cafarnaum. Na Galileia ocorreram os principais, ou a maioria dos eventos narrados nas Escrituras, nos Evangelhos.
Sobre a Galileia pesava uma palavra profética que já desde o profeta Isaías havia sido designada a Galileia. Quando o profeta Isaías falou que a terra que primeiramente fora afligida, ela viveria novos tempos. Uma terra que viveu antigos tempos de aflição, que foi entenebrecida. Isso fala sobre a história pregressa da Galileia, que foi uma das primeiras cidades a sofrerem com o cativeiro. Isso está registrado no livro dos Reis. Aí vem Isaías e diz: aquela que primeiro sofreu, será aquela que primeiro será visitada. E quando é que você vê o cumprimento disso? Quando da morte de João Batista, da prisão de João Batista, a Bíblia diz que Jesus sai e vai morar em Cafarnaum, às margens, ali nos confins de Zebulon e Naftali, e começa a andar no caminho do mar. Aí diz as Escrituras que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que diz que o povo que andava em trevas, que estava na região da sombra da morte, para eles brilhou uma maravilhosa luz. Aleluia! Então a Galileia vivia um momento tremendo, momento de cumprimento de profecias centenárias. A Galileia vivia um movimento de restauração, renovação, libertação, avivamento, palavra, cura, só que de frente para ela, do outro lado do mar da Galileia, estava uma cidade que vivia um cenário absolutamente diferente. Enquanto a Galileia começava a experimentar níveis de libertação, de cura, de salvação, lá em Gadara havia possessão maligna, havia cultivos contrários à lei de Moisés, no caso cultivos a porcos. Lá havia desmandos, lá havia desmantelamentos. Lá um homem estava vivendo uma situação crítica, possuído por espíritos malignos. E ninguém, absolutamente ninguém conseguia resolver aquilo. Jesus estava do lado de cá, implantando uma revolução. Do lado de lá, as coisas aparentemente continuariam exatamente como estavam. Porque embora a Galileia estivesse de frente para Gadara, Gadara de frente para a Galileia, elas viviam realidades totalmente diferentes. Até que Jesus atravessou o mar da Galileia. Eu quero que você pense, que você entenda, que isto daqui é vivido por muitos de nós que estamos aqui. Quando? Quando a realidade que nós vivemos, quando a revolução que já nos alcançou, quando a graça que já nos alcançou, quando o perdão e a libertação que já nos alcançaram, mas você olha para alguém de frente a você, você olha para alguém ao seu lado, ou para alguém à sua frente, alguém que está tão perto de você, mas que não foi alcançado pelo mesmo favor que você já foi. Quando nós temos a experiência de olhar, talvez, vamos falar de um ambiente corporativo, na baia do lado, vamos falar de uma casa, no quarto do lado, vamos estreitar mais um pouco, do lado da mesma cama, pessoas que estão de frente de nós, mas vivem realidades completamente diferentes. Nós gostaríamos de poder espelhar tudo que temos, tudo que vivemos, tudo que já experimentamos, nas pessoas que estão na nossa frente, mas isso nem sempre é possível. Mas quando nós não somos capazes de espelhar a revolução que vivemos em quem está de frente para nós, porque por mais que pareça tão perto, existe um mar da Galileia que distancia quem já foi liberto de quem ainda não foi, quem já foi alcançado de quem ainda não foi. Mas é esta hora que parece que Jesus entra num barco e vai atravessando este mar que está entre você e alguém que parecia que nunca seria alcançado, você e alguém que parecia que nunca seria liberto, você e alguém que parecia estar fadado a um fracasso permanente. E quando ele atravessa esse mar, a realidade vivida na Galileia também será vivida em Gadara. É isso que eu quero que você creia esta noite, que a realidade que você já experimentou também será experimentada por alguém que está de frente a você, atrás de você, na sua direita, na sua esquerda. Talvez até hoje você possa não ter conseguido fazer com que tudo que você já entendeu seja entendido por alguém que convive diariamente com você, mas eu vim de Deus lhe dizer: Ele está atravessando o mar da Galileia e vai pisar lá também. Oh glória! Quando ele atravessa,
o cenário que ele encontra é de um homem que vivia nestas condições descritas pelo texto assim. Primeira, fale bem forte, não andava vestido. Existe um mapeamento aqui nesse texto. Um mapeamento acerca da origem, do caráter, do modo de operação do maligno na vida de um indivíduo. E o primeiro passo desse mapeamento está descrito assim: ele não andava vestido. Não andava vestido. Logo isso, que é uma marca tão forte dos processos de civilização e socialização do homem. Andar vestido. Mas não, ele não andava vestido. Andava, portanto, despido. Satanás convenceu a andar despido. E despido ele andava. Só que esta é uma questão que transcende a parte da roupa. Essa é uma questão que revela uma ação muito brutal. Uma ação que por vezes parece ser muito sutil, mas ela é muito terrível, do maligno na sociedade, nas pessoas. Porque eu não tenho dúvidas ao lhe dizer que, de certa maneira, em dado momento, a sensação que este homem tinha era de estar acima de convenções sociais. Ah, eles andam vestidos, eu não ando. Acima de convenções religiosas. Ah, eles se comportam assim, eu não me comporto. Existe uma coisa perigosíssima operada. Esta é uma operação maligna. É dar ao homem este prazer de aparentemente poder se comportar para além dos paradigmas sociais, morais, religiosos. E há um gosto, há um sabor nisso. Pessoas sentem-se muito bem em aparentemente pensar que de fato podem adotar comportamentos que estão fora dos padrões morais, fora dos padrões éticos. Elas se sentem acima do bem e do mal. Se sentem acima das convenções sociais. Elas olham todas as pessoas como uma massa de manobra e se sentem muito privilegiadas porque elas fazem uma coisa totalmente diferente. Ah, qual é o preceito moral normal de uma relação estável? Ser fiel ao seu cônjuge. Mas alguém está se achando muito esperto porque engana 1, 2, 3 e 4. Qual o preceito moral normal? É você estar lá servindo ao seu patrão. Servindo com diligência, com honestidade, com lealdade, mas alguém está se sentindo muito esperto, muito inteligente, porque defrauda o seu líder, defrauda o seu patrão. E de repente começa a ver nisso um certo gosto e um certo sabor. E esta é uma operação tipicamente maligna. Fazer o indivíduo sentir-se aparentemente acima de convenções éticas, convenções morais e convenções sociais. Mas enquanto ele pensa estar de uma maneira soberana em relação a todos os outros, ele na verdade está de uma maneira envergonhada e diminuída diante de todos os outros. A grande verdade é que enquanto alguém está pensando que está fazendo uma coisa e que não deve satisfações a ninguém, e que pode se comportar da maneira que quiser, mentir, defraudar, enganar, trair, e etc, ele só está sendo envergonhado, dia após dia, humilhado e diminuído, virou um chiclete na boca do diabo. Mas eu vim aqui esta noite para dizer para você, a respeito de todas as pessoas que você conhece, a respeito de algumas pessoas que podem inclusive estar hoje aqui, você será recobrado, recuperado. Eu estou profetizando e liberando da parte do Espírito Santo que todo esse tipo de engano e de engodo da parte do diabo será repreendido das mentes e corações das pessoas que você conhece, de algumas inclusive que estão hoje aqui. Você vai sair daqui hoje com a tua mente liberta, as escamas dos teus olhos vão cair e você vai entender que não é surfar na onda da diferença, é entender que o que Deus estabeleceu é para ser cumprido e eu não serei enganado
enganado por nenhum prazer e por nenhuma vontade. A minha comida e a minha bebida serão fazer a vontade do meu Pai. Ou quantos entendem isso na noite deste dia? Não, ele não andava vestido. O mapeamento da ação do maligno dá esse primeiro tom, essa primeira informação. Ele não andava vestido. O mesmo texto relatado pelo evangelista Mateus, o capítulo 8 e o verso 28, há uma informação muito interessante. Repita comigo: fechavam os caminhos. O mesmo texto retratado, narrado pelo evangelista Mateus, tem uma informação que no relato do evangelista Lucas não aparece. Mateus diz que o endemoniado travava os caminhos, de maneira que as pessoas tão assustadas, tão amedrontadas com a ação violenta, hostil daquele endemoniado, elas já não podiam passar em determinadas ruas. Era uma coisa mais ou menos assim: corria notícia, o endemoniado está na rua tal, ninguém passava lá. Ah, o endemoniado está na rua X, ninguém passava lá. Ah, mas eu tenho um assunto para tratar na rua de trás. Hoje você não vai poder ir lá, porque o caminho foi fechado. Obstrução. A ação maligna na vida do indivíduo gera isso, obstrução. Ele torna-se um agente de obstrução. Quando que, na verdade, a intenção de um liberto não é ser um agente de obstrução, é ser um agente de viabilização. Se você enxerga uma pessoa que tudo que ela faz é obstruir caminhos, ela não está salva e nem liberta. O salvo e o liberto não obstrui, facilita. O salvo e o liberto não tem prazer em ser obstrutor de caminho nenhum. Ele é um facilitador de logísticas. Quando você conhece um salvo, quando você conhece um liberto, ele será para você um agente não complicador, mas facilitador. Você sabe o que essa sociedade está impregnada? De pessoas que, sem perceber, estão cumprindo uma agenda do diabo. Uma agenda que tem o interesse de problematizar, embaraçar, entravar, fechar caminhos, obstruir rotas. Porque ele não quer que eu chegue lá. Ele não quer que você chegue a colar. Ele não quer que eu passe por aquela porta. Ele não quer que eu vença aquele desafio. Ele não quer que eu chegue até aquela casa. Ele não quer que eu chegue até aquele nível. Então as pessoas usadas pelo maligno vão fazendo o que está aqui no texto, fechando caminhos. Mas eu tenho duas palavras de Deus para entregar. Alguém se animou. Tem duas palavras de Deus para entregar. Ou estes fechadores de caminho se entregam a Jesus, são libertos e passam a ser facilitadores, ou então, de um jeito ou de outro, ninguém vai impedir que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Levante a sua mão mais alto que você puder na noite desse domingo, porque eu libero sobre a tua vida uma palavra. Ninguém vai obstruir o teu caminho. Vai se cumprir na tua vida o que dizem as Escrituras. Adiante de ti vai aquele que desembaraça os caminhos, arrebenta os ferrolhos de ferro e abre as portas de bronze. E digo mais, você como salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, quem te conhecer vai ver em você um agente facilitador de caminhos, porque eu não fui chamado para ser trava, eu fui chamado para ser acesso. Aleluia! Glória a Deus! É completamente contrário ao caráter de Cristo. É completamente contrário ao caráter que se espera de um cristão ser uma pessoa que dificulta a vida dos outros. Eu preciso dizer isso aqui para você. Se você conhece alguém que se gaba do fato de ser um dificultador, esse alguém não experimentou a graça de Deus e nem foi liberto pelo Evangelho ainda. Todas as pessoas que têm o prazer de dificultarem a vida dos outros estão mais a serviço do diabo do que de Deus. Porque quem está a serviço de Deus não fecha caminho de ninguém.
Fechador de caminho é quem está possuído pelo demônio. Quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, estas pessoas têm prazer em dar acesso, têm prazer em apontar caminho, dizer assim, olha, foi por aqui que eu fui, venha por aqui você também. Que negócio é esse? Que coisa... não vai embora não, hein? Coisa feia, uns crentes esquisitos, irmão. Fica guardando os negócios, tudo. Meu Deus do céu, ele está com petróleo e morre dizendo que é feijão. Não compartilha nada com ninguém, um egoísmo bobo, um negócio esquisito, farinha pouca, meu pirão primeiro, vá se converter de novo em nome de Jesus. A marca do salvo é a fraternidade, o compartilhamento. Eu quero me dar bem, quero que você se dê também. Se eu achar, se eu chegar, te chamo para você vir junto. Se eu descobrir onde está, eu te conto. Que eu não quero vencer sozinho. Eu não sou lacrador de caminhos, eu sou abridor de caminhos. Sou glória. Ramachandaraia. Mas isso é lá no Rio de Janeiro. Aqui em Guarulhos não tem essas pessoas. Glória a Deus. Escute. Fechavam caminhos. Terceira marca. Terceiro mapeamento da ação maligna que está aqui. Que será combatida, revertida, vencida por Jesus. Está escrito que ele não, repita comigo, não habitava em casas. Diga, antes morava nos sepulcros. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim, se Jesus não voltar antes, quando você morrer, seu corpo vai habitar num sepulcro, mas é quando você morrer. Isso aqui é muito simples, isso aqui é um arroz com feijão, só estou jogando a pimenta do reino. Olha o que está escrito aqui. Ele abre mão do convívio familiar, ele abre mão de morar numa casa, e ele precipita, antecipa o endereço final do seu corpo, preferindo morar nos sepulcros a morar dentro da sua própria casa. Essa antecipação, essa precipitação, eu vou além, esse gosto pelo ambiente mórbido, isso é tipicamente obra do maligno. Escute uma coisa que eu vim dizer a você. Muito cuidado ao ser seduzido sutilmente por qualquer tipo de ambiente mórbido. Isso não é coisa de filho da luz. Nós tivemos um tempo, agora eu percebo que arrefeceu um pouco, mas ainda é um problema, uma questão a ser discutida e observada com olhos muito atentos. Nós tivemos uma investida muito pesada em cima dos adolescentes, em cima dos jovens, na busca, uma agenda, penso eu, uma agenda do mundo espiritual para envolver os jovens nesse tipo de ambiente. De repente você começou a perceber que a escolha das cores tornou-se uma escolha muito estranha. A escolha do tipo de maquiagem, a escolha do tipo de roupa, começou a ser uma escolha muito estranha. Por favor, não me tenha por tacanho nem por retrógrado. Agora, por favor, também, não perca a oportunidade de ser espiritual. Porque às vezes a gente pensa que, isso tudo é bobagem. Mas isso é bobagem. Deixa ele se vestir como quiser, deixa andar como quiser, deixa maquiar como quiser. Daqui a pouco você está com um defunto dentro de casa vivo e não percebeu. Meninas de 15, meninos de 16, 17 anos, envolvidos em ambiente mórbido. Que negócio é esse? Todo tipo de série que gosta é de ambiente de morte. Todo tipo de filme que gosta é de ambiente de morte. É morto-vivo, é um chupando o sangue do outro. Há poder no sangue de Jesus, irmão. Que negócio é esse? Só que a gente não percebe, a gente acha que tudo isso é uma bobagem de crente velho. Eu tenho certeza que esse pregador é assembleiano. Para estar falando essa bobagem, deve ser assembleiano. Sou mesmo. Até ontem, porque hoje eu nasci para Deus. Amanhã eu volto a ser assembleano de novo. Isso não é questão denominacional, isso não é questão de radicalismo, isso é questão de entender a espiritualização das coisas. É entender que nós precisamos combater uma agenda de alguém, de uma força espiritual maligna que não está brincando, que está permeando setores da sociedade, todos eles, e a gente de braço cruzado, achando que tudo é muito normal. Eu estou olhando para um texto, estou vendo que está vivo, está dentro de um ambiente de morte, é a típica ação da agenda do diabo, mas para nós, aqui
quem a luz brilhou, não nos interessa nenhum assunto, nem a cor, nem nada que diga respeito à morte. Nós somos filhos da luz, da luz, da luz. Nós somos filhos da penumbra, não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. O texto está relatando que havia um envolvimento perigoso deste homem, que antecipa o seu endereço final, e em vez de ter seu corpo depositado na sepultura após a morte, ele voluntariamente decide morar na sepultura. Ele voluntariamente decide se envolver com esse tipo de coisa, e mais. Perceba que Marcos escreve no capítulo 5 e no verso 4, ainda numa referência à mesma história, agora registrada e relatada por um outro evangelista. Eu leio para você, isso aqui é muito importante. Marcos capítulo 5, verso 4, é a mesma história. Veja o que está escrito. Eu leio para você. Capítulo 5, verso 5, melhor dizendo. E andava sempre, de dia e noite, clamando pelos montes. Por favor, dê um pouquinho de retorno mais aqui, querido, por gentileza. Clamando, porque daqui a pouco quem vai para vivo, para as covas sou eu. Clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Deixa aqui, por favor. Eu quero que você pegue isso aqui, ó. Cortando-se, ou ferindo-se com pedras. Tem alguém ferindo alguém aqui, não tem? Quem está ferindo quem? Quem está ferindo quem? Ele está se ferindo. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que comumente, pessoas que foram feridas ou estiveram sob ameaça de serem feridas por pedras, sempre foi fruto de um agente externo. Por exemplo, Davi. Davi, quando saiu de Jerusalém para evitar um confronto com seu filho Absalão, ele foi quase alcançado por pedras, mas não foi ele que tacou em si próprio. Foi um outro homem que tentou apedrejar ele. Até Jesus e os discípulos tentaram apedrejar. Apedrejaram Estevão e por aí vai. Aonde eu quero chegar? Não, eu já cheguei. Qual é a ação normal? Qual é a ação típica, a ação clássica? É quando qualquer ferimento que eu sofra de qualquer pedra vem de outra pessoa contra mim. Só que não é isso que está escrito. Está escrito que ninguém feria ele se feria sozinho. Ninguém machucava ele se machucava sozinho. Se existe um mapeamento seríssimo aqui a respeito da ação maligna na vida das pessoas, lá, aqui, ontem, hoje, amanhã, é essa. Uma das marcas da ação maligna na vida do homem é que se num movimento normal, eu digo, né? Se num movimento normal, as pedras vêm da parte de um agressor, nestes casos, não tem ninguém agredindo ninguém, é o indivíduo que se agride. É ele que se machuca. É ele que acaba procurando sozinho um instrumento e usando esse instrumento contra si próprio. Não precisa de ninguém. Ninguém precisa machucá-lo, ele se machuca. Ninguém precisa agredi-lo, ele se agride. Ninguém precisa falar qualquer coisa contra ele. Ele mesmo se calunia, se machuca, se retalha. Isso não diz respeito apenas a uma ação física contra o próprio corpo. Gente que se retalha, gente que se machuca, isso também é uma questão muitas vezes psíquica, muitas vezes espiritual. Mas não é só fisicamente. São as pessoas que, envolvidas por uma ação maligna, elas se auto-apedrejam, se auto-flagelam, se auto-machucam. Mesmo já tendo identificado as ferramentas, os instrumentos que lhes causam dor, ainda assim as acessam. São as pessoas que repetidamente vão acessar imagens, arquivos, coisas que sabem que vão sofrer, mas continuam fazendo. Quantas vezes você já encontrou alguém machucado, ferido? Pergunte para ele, quem o machucou? Ninguém, ele se machucou sozinho. Se feriu sozinho numa noite. Se feriu sozinho buscando uma lembrança. Se feriu sozinho fazendo questão de trazer
para o seu presente, fatos ocorridos no seu passado. Gente que está sangrando, não foi porque ninguém apedrejou, foi porque ele usou uma pedra e sozinho se machucou. Gente que está numa situação tão dramática, tão terrível, que não há necessidade de um apedrejador. Ele se apedreja, ele se machuca, ele se corta, ele se flagela. Mas eu tenho uma palavra de Deus para entregar hoje aqui. Oh, aleluia. Eu tenho uma palavra da parte do libertador para entregar essa noite aqui. Tem uma palavra da parte daquele que solta algemas, cadeados e faz com que pessoas soltem as próprias pedras. Eu estou profetizando aqui para alguém, você não vai se machucar mais. Eu estou liberando na ordem do Espírito Santo uma palavra aqui para alguém, você vai soltar os instrumentos que te machucam. Eu estou profetizando aqui para alguém, você não vai mais procurar situações que você sabe que te causam dor, mas quando você vê, você já procurou. Quando você vê, você já está lembrando. Quando você vê, você já acessou. O Espírito de Deus vai libertar você na noite desse domingo, e você não vai procurar mais pedras, nem para atacar em outros, nem para atacar em si próprio, porque você vai descobrir a cura para as tuas feridas e o remédio para as tuas enfermidades. Oh, glória! O mapeamento diz que ele se feria. O moço, que segundo diz o texto, que nós lemos juntos, a família prendia e o diabo soltava. A família prendia e o diabo soltava. Não sou eu, é o texto que nós lemos quem diz. Que a família, numa tentativa desesperada, e eu não tenho nem como julgar uma coisa dessa. A família, numa tentativa desesperada de que ele não atentasse contra a sua própria vida, o que a família fazia? Amarrava ele. Será que você faria diferente? Será que eu faria diferente? Será que num tempo onde não havia recurso, onde não havia uma medicina, num tempo onde não tinha ninguém para libertar ninguém, ninguém para acudir ninguém, você tem uma situação dessa dentro de casa, será que você não faria o mesmo? Eu não sei, eu sei que a família fez. A família prendia ele de tanto desespero que dava, de que ele tentasse contra a sua própria vida. Eu acabei de dizer para você, ele se machucava com pedras. Ele poderia atentar contra a sua própria vida a qualquer hora, a família desesperada prendia. Só que diz o texto que ele se soltava. Agora, a pergunta é, você acha que ele se soltava na sua própria força, ou na verdade, o diabo soltava ele? Alternativa 1 ou 2? 1 ou 2? Vamos de novo. Se ele era amarrado, acorrentado, atado, e conseguia se soltar, mesmo sendo um rapaz seguramente franzino, porque devia se alimentar mal, raquítico, sem força física, ainda assim ele conseguia se soltar. Eu te pergunto, ele se soltava sozinho, ou você acha que era o diabo que soltava ele? Alternativa 1 ou 2? 1 ou 2? Então você chegou a uma conclusão sem perceber. Sabe qual? Que o diabo também liberta. Só não é o tipo de liberdade que Jesus faz. Porque logo na sequência do texto está escrito que o diabo libertava ele, mas jogava ele no deserto. Está aqui. Quando ele se soltava, a mesma força que dava a ele uma aparente libertação, lançava ele no meio do nada. Quando ele se libertava, a mesma força que o libertava, o pegava e o lançava no meio do nada. A única coisa que o diabo faz ao libertar é tirar uma pessoa de prisões para jogá-la no meio do nada. Tirar uma pessoa de cadeias para jogá-la no meio do vazio. Muita gente pensa que está livre, mas foi livre para ser jogada no nada. Muita gente acha que foi liberta. Muita gente, inclusive, que já foi crente, acha que está livre agora. Só que eu prefiro estar limitada ao aprisco do que estar livre no deserto. Vou te dar outra chance. Você ainda está por aí? O som está chegando aí? Eu prefiro estar limitado no aprisco do pastor do Salmo 23 do que pensar que estou livre, mas estar no meio do deserto.
Eu prefiro saber que existe um cercado que me delimita, mas saber que o pasto é garantido pelo pastor do Salmo 23, do que achar que eu sou muito espertalhão porque estou livre, mas olho para um lado não tem comida, para o outro lado não tem paz, para o outro lado não tem companhia, para o outro lado não tem esperança, está solto, mas está no meio do deserto. Eu prefiro ser prisioneiro de Cristo, como Paulo se auto-intitulou. Ou enquanto você vai levantando a sua mão, eu declaro e profetizo, você e eu, nós jamais seremos enredados nem engodados por essa mentira do diabo. Para mim, muito mais vale estar dependendo de Deus, limitado em Deus, aonde Deus me mandaria ir. O que Ele disser que não é não, e o que Ele disser que sim é sim, porque toda vez que o diabo livra alguém, é para lançar no meio do nada, mas toda vez que Deus coloca você dentro do pasto, dentro do aprisco, é para te dar de comer, te dar segurança, te dar paz e te dar uma esperança de futuro. Oh, glória a Deus. Ele era, sim, aparentemente liberto, porém, lançado no deserto. Eu caminho para a conclusão, mostrando a você um dado, um fato interessantíssimo. Você percebeu que a história se desenvolve da seguinte maneira. Jesus dá uma ordem para os demônios que estavam habitando o corpo daquele jovem saírem. Quando isso acontece, diz o texto que eles pedem a Jesus para entrarem numa manada de porcos que estava ali. Jesus autoriza. Os demônios então se transferem para os corpos daqueles porcos. E é aí então que diz o texto que os porcos vão até um precipício, se jogam do precipício e caem no lago lá embaixo. Não está escrito que eles arrebentaram cercas, que eles quebraram muros. Está escrito simplesmente que os porcos foram caminhando até um precipício que, entenda-se, estava logo ali. E se precipitaram. E caíram lá embaixo. Sabe o que isso está me dizendo, te dizendo, nos dizendo? Que o tempo inteiro, diga o tempo inteiro, muito fraco, diga o tempo inteiro, havia um precipício. Diga o tempo inteiro, a vida inteira, deste homem, havia um precipício, logo ali, e a despeito de tudo que o diabo fez contra ele, ele nunca caiu ali. Se isso não for Deus preservando a vida de alguém, até que o Messias atravessasse o lago, eu quero que você olhe para essa história e compreenda que o diabo pegava ele, jogava de um lado, jogava para o outro, jogava na cova e ele passava assim, ó. Aí o diabo bagunçava ele, chacoalhava com ele, fazia ele andar nu e ele andando assim, ó. Aí quando ele chegava na ponta, o Senhor dizia assim, ó. Não, porque meu filho já pegou o barco e está atravessando. Eu quero que alguém acredite no que eu estou dizendo aqui. Você pode pensar que a vida de alguém está completamente fora de controle, mas eu vim aqui dizer para você, creia, primeira palavra a respeito de alguém por quem você tem orado, em quem você tem crido e pedido a Deus pela salvação. Creia no que eu estou lhe dizendo. Enquanto Jesus não atravessa o lago, no precipício ele não cai. Deus vai guardar a vida dele até um dia de um encontro que vai mudar a história dele. Oh, glória! E libera uma segunda palavra e é sobre alguém que está aqui. Você não percebeu, mas Deus guardou você esse tempo todo até o dia de hoje. Oh, glória! Você já beirou o precipício muitas mais vezes do que você imagina. Você já esteve na beira do precipício dezenas de vezes ao longo da sua vida. Você nem percebeu, mas você esteve a 5 centímetros do despenhadeiro. Mas Deus nunca perdeu o controle de cada passo que você deu.
O diabo pensou que estava mandando, comandando, que estava bagunçando a tua vida, que estava orquestrando tudo. Mas todas as vezes que ele tentava jogar você no precipício, Deus dizia: não, 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 porque está chegando um domingo no mês de junho. Não, não, porque está chegando um domingo no ano de 2021, aonde eu vou endereçar ele até o meu altar e minha casa, e ele vai entender que eu guardei ele até o dia de hoje. Oh, glória! Aquilo que você reputou por coincidência, não, aquilo que você reputou por sorte, foi a mão de Deus na beira do precipício. Às vezes que você se lembra que você quase caiu, Deus me trouxe para te dizer, não foi sorte. Foi eu dizendo que o inimigo podia até movimentar a tua vida de um lado para o outro, achando que você nunca ia ser livre dele. Mas cada vez que você triscava no precipício, eu dizia para ele: aí não. Porque o meu filho está atravessando lá. Eu quero que você, meu Deus do céu. Quero que você comece a aumentar a tua esperança, sabe? Comece a aumentar o nível. Se a esperança for aumentando, eu sinto que o glória a Deus vai começar a surgir naturalmente. O aleluia, as línguas estranhas. Começa a aumentar o nível da tua esperança. Por quê? Porque quem está lá do outro lado, aparentemente fadado ao fracasso, aparentemente abandonado à própria sorte, Deus me trouxe para dizer: não tá não, estou cuidando dele, ele não vai morrer. Aumenta a tua esperança. Por quê? Porque Jesus já preparou o barco, para quê? Para atravessar o lago. O que vai acontecer? Tempestades, tentativas de o impedir de chegar, mas ele vai chegar do outro lado. E se até hoje ele e ela não caíram no precipício, é porque Deus já tinha uma obra na vida dele, uma obra na vida dela. Olha para o teu vizinho nessa noite. Olha para o teu vizinho. Olha para o teu vizinho essa noite, diz para ele: era Deus. Não, fala assim, mano. Fala assim: você se lembra? Era Deus. Fala para ele: era Deus. Fala: era Deus. Fala mais forte para ele: era Deus. Era Deus com a mão na beira do precipício, era Deus. Soramancho relebacalamanchei. Oracalamanchoriando comana salabagai da lebachei. Os demônios, quando entraram nos porcos, primeira coisa que aconteceu, caíram no precipício. E os demônios estavam há anos no corpo do moço e ele nunca caiu. Era Deus, era Deus, era Deus. Era Deus dizendo na vida dele: você não vai tocar. Era Deus dizendo: eu tenho um plano com ele, ele não pode morrer. Era Deus, se calamanchou. Era Deus colocando a mão no precipício e dizendo: não vai cair, ainda que você tenha se equilibrado até o dia de hoje. Deus me trouxe para dizer: eu sempre estive com você. Você pensou que não tinha mais jeito, mas a minha mão te segurou o tempo inteiro, e eu estou estendendo ela hoje para dizer: vou libertar, vou dar um novo futuro, vou salvar tua casa, vou levantar tua família, vou restaurar tudo. Ora bocha calamando comana. Oh, levanta a tua mão nesta noite, abra bem a tua boca por alguns segundos e glorifique o nome